Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Datamine Brasil. Hoje, o tema da nossa apresentação aqui vai ser simulação condicional. Eu sou o Lucas Bassan, sou geólogo trainee da equipe de geologia. E para fazer essa demonstração hoje, a gente vai utilizar o Studio RM versão 1.6. Já queria deixar vocês avisados desde já que caso aconteça qualquer oscilação na internet, alguém perca a conexão, vocês podem retornar para o webinar utilizando o link que vocês receberam no e-mail e que pedir para vocês aí continuarem sempre acompanhando aí as nossas webinars, que a gente está cheio de temas legais para vocês verem. Então, o tema de hoje, né? A nossa apresentação vai ser balizada aqui basicamente por essa estrutura. A gente faz a tradicional introdução aqui, fala um pouquinho sobre o range de produtos da Datamine, o objetivo, a apresentação em si, ela vai ser composta por uma fundamentação teórica. A gente vai discutir um pouquinho o que é simulação condicional, os tipos de simulação que a gente pode fazer, qual a diferença entre eles. Vai falar um pouquinho sobre a transformação dos dados. Vai falar sobre os processos que o estúdio tem, que são ferramentas aí que a gente pode utilizar na nossa rotina de trabalhar com simulação condicional e para gerar informação a partir desses dados que a gente consegue com as simulações. Em seguida, a gente faz as considerações finais e, se houver tempo, a gente abre aí para dúvidas e perguntas. Então, apresentar aqui para vocês o range de produtos da Datamine. O tema que a gente vai estar abordando hoje, ele vai estar presente no Studio RM, que é o software da Datamine aqui de recursos e reservas, tá? Está localizado aqui na região de recursos e reservas. Mas a Datamine tem softwares aí para toda a cadeia da mineração, desde a pesquisa mineral, exploração mineral, até cadeia de suprimentos, operações, tem software para planejamento open pit, underground, software para banco de dados, uma série de softwares. O principal objetivo da apresentação de hoje, então, é apresentar aí a rotina para trabalhar com simulação condicional ou simulação sequencial gaussiana em ambiente estúdio, tá? Vamos começar com uma fundamentação teórica, e essa fundamentação teórica vai consistir em tentar definir um pouquinho o que é a simulação, o que é uma simulação condicional, depois o que é uma simulação condicional gaussiana. Primeiro, simulação. Ela vai ser definida aí como uma técnica que emprega formalizações, utilizando computadores, claro. E aí essas formalizações, elas podem ser expressões matemáticas, podem ser especificações mais ou menos formalizadas, mas elas têm o propósito de imitar um processo ou operação do mundo real, tá? Então, a gente vai criar um modelo e simular processos do mundo real utilizando esse modelo. Para ser realizada, uma simulação precisa da utilização de um computador, porque é ele que vai permitir que a gente faça os processos com as repetições necessárias para alcançar o resultado que a gente deseja, tá? Por que fazer a simulação? Existem uma série de motivos, eu elenquei alguns, e dentro desses alguns eu ainda quero dar destaque para um específico. Então, eu posso utilizar a simulação para gerar amostras de uma variável aleatória, cuja distribuição eu conheço. Posso utilizar para avaliar a propagação de incertezas. Posso utilizar a simulação para avaliar cenários futuros, fazer análises de risco para cenários futuros. Eu posso testar a sensibilidade de um modelo para parâmetros que eu vou organizar, que eu vou configurar antes de gerar esse modelo. Eu posso ver o quanto esse modelo é sensível a cada um dos parâmetros que eu estou setando. Posso utilizar ele, e aqui é uma coisa bem interessante para quem trabalha com recursos e reservas, né? É estimar pontualmente ou por intervalo um determinado resultado em um modelo. Então, a gente vai poder utilizar a simulação para estimar teores, por exemplo. Também posso utilizar a simulação para testar a significância de um resultado num teste de hipótese.
Isso entre outros usos aí que a simulação pode ter. E as simulações, elas são divididas em dois grupos. Existem as simulações ditas determinísticas e as simulações estocásticas. De maneira geral, né, grosso modo, uma simulação determinística é aquela que quando eu fixo as variáveis de entrada, o meu resultado ele é sempre o mesmo. Então, se eu utilizar aí as mesmas variáveis de entrada e rodar o meu modelo 4 ou 5 vezes, o cenário que ele vai me dar de resultado vai ser o mesmo. As 4 ou 5 vezes que eu fizer. A simulação ela é dita probabilística ou estocástica quando ela incorpora um componente de aleatoriedade. Então, por mais que eu coloque as mesmas entradas, utilize os mesmos parâmetros, as minhas saídas, o meu resultado da simulação, ele vai ser diferente para cada iteração que eu fizer. Cada vez que eu rodar essa simulação, ela vai me dar um resultado diferente, tá? E as simulações estocásticas, elas então compreendem aí um conjunto de métodos de predição que fornecem múltiplas respostas equiprováveis que vão honrar a distribuição dos dados e o variograma. Eu vou dizer que uma simulação estocástica ela é condicional quando ela leva em consideração as amostras. Então, eu não estou gerando qualquer valor para qualquer ponto do espaço. Nos pontos onde eu conheço o valor da variável de interesse, nos pontos onde eu amostrei, essa minha simulação ela vai manter esses pontos e vai levar eles em consideração. E com isso eu chamo minha simulação condicional, porque ela é condicionada pelos pontos amostrados, tá? Quanto maior for o número de pontos que eu amostrar, mais próximo da realidade vai ser o resultado da simulação. Para fazer a análise aí da incerteza dessas simulações, tem autores que dizem aí, o Ross e o Deutsch, por exemplo, que 100 realizações já são suficiente para eu testar a incerteza desse modelo. Ou seja, eu teria que gerar 100 cenários, né? Rodar aí 100 realizações, e a partir da análise dessas realizações, eu vou conseguir chegar aí uma estimativa da minha incerteza, né? Consigo descrever essa incerteza e o comportamento dela. Os valores extremos da distribuição original, eles são preservados, porque a simulação, ela vai preservar e vai honrar o histograma, preservando a variabilidade espacial também, tá? Então, né, a simulação condicional geoestatística aí, ela vai reunir um conjunto de métodos geoestatísticos que vão poder ser utilizados para gerar representações igualmente prováveis da variabilidade de um corpo de minério. E por que gaussiana, né? Por que às vezes a gente utiliza condicional gaussiana ou sequencial gaussiana? Esse aqui é um outro tema que é bom a gente deixar claro antes de partir para frente. Quando o ponto que eu vou estimar, ele é tomado ao acaso, né? Mas eu vou simular ele levando em consideração tanto as amostras quanto os pontos vizinhos que já foram simulados anteriormente, eu chamo essa simulação de sequencial. Então, ela não só é condicional, como ela também é sequencial. Ela respeita não só as amostras, como os pontos que eu já simulei em torno desse ponto. Tá? A simulação sequencial gaussiana ela é o algoritmo mais popular para modelagem de variáveis contínuas, porque ela é simples e efetiva em criar modelos numéricos que vão honrar as estatísticas espaciais. Tá? Para criar simulações de dados contínuos, em geral, a gente utiliza algoritmos gaussianos. Só que para fazer esse tipo de simulação, a gente precisa transformar os dados de entrada para uma distribuição gaussiana. Então, em linhas gerais, um fluxo de trabalho para a gente conseguir fazer simulação sequencial gaussiana seria esse aqui. A gente vai transformar os nossos dados, então a gente tem um arquivo de amostras, as nossas amostras têm uma distribuição, sei lá, se a gente estiver trabalhando com ouro, cobre, né? Esses metais
podem ter uma distribuição assimétrica positiva, ou se for ferro, eles vão ter uma distribuição assimétrica negativa. De qualquer forma, a gente vai transformar esses dados, eles vão passar para uma distribuição gaussiana perfeita. Uma vez que a gente transformou os dados, a gente faz a análise variográfica desses dados transformados, roda a simulação e depois a gente destransforma os nossos dados para eles voltarem a ter a distribuição original. Então, a gente precisa fazer essa transformação para poder tratar aqui dentro da simulação. Como que para ilustrar aqui, né, um pouco como é feito essa distribuição, essa transformação da distribuição dos dados, se eu tenho aqui um QQ-plot, por exemplo, para o cádmio, eu tenho os dados aqui do cádmio representados nesse QQ-plot. Quando eu transformo eles, ele vai passar a ter uma distribuição perfeitamente gaussiana aqui. Então, vou trabalhar com esses dados nesse formato, na transformação por normal score, e depois eu destransformo os meus dados, depois que eu tiver simulado eles. A transformação aqui por normal score, ela é a transformação mais utilizada, tá? Que é a transformação quantil para quantil. E ela, enfim, é uma transformação simples e ela é uma transformação que preserva a posição e ela é reversível. Então, ela é muito interessante para a gente. Gostaria de pontuar também que não só a simulação sequencial gaussiana vai precisar dessa transformação dos dados. A gente vai ter outros métodos, como krigagem multigaussiana, krigagem log-normal, que também vão requerer essa transformação dos dados. E para a gente garantir que a gente pode fazer essa transformação, existe aí um arcabouço matemático que a gente tem que honrar e tem que utilizar para garantir que a gente está fazendo o procedimento correto. Então, para fazer isso, a gente tem que garantir, né, tem que assumir o que é chamado de multigaussianidade dos dados. Isso a gente consegue fazer a partir da verificação da bigaussianidade, né? Existem 3 técnicas para a gente verificar essa multigaussianidade dos dados. E das 3 técnicas aqui, acho que todas são possíveis de serem adotadas como justificativa. Uma aqui é que a distribuição de probabilidade para qualquer par de valores seja normal. Então, se a gente testar e conseguir provar que a distribuição de probabilidade para qualquer par de valor é normal, ok? A gente provou a multigaussianidade dos dados. A gente pode fazer análises considerando a raiz quadrada do variograma dividida pelo madograma. Então, esse método aqui é descrito em Cortez. E a gente ainda tem um terceiro método, que é comparar visualmente os variogramas experimentais e os modelos de variograma para os quartis da distribuição. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 3 variogramas experimentais com o modelo ajustado deles. Um para o quartil inferior, um para o quartil da mediana e outro para o quartil superior. E aí, se eu analiso esses 3 variogramas aqui e concluo que os alcances deles são compatíveis, que basicamente não tem alteração entre esses 3 variogramas, eu também estou provando aí essa multigaussianidade dos dados. Aqui um slide para a gente refletir um pouco, né? Se a gente tem um método que é a krigagem, né? É o nosso método padrão aí, mais adotado para fazer estimativa. A krigagem já nos dá uma estimativa muito boa, né? Por que a gente vai utilizar outros métodos? O primeiro motivo para utilizar a simulação, além da krigagem, né, em conjunto com a krigagem, é que a simulação vai permitir que a gente lide um pouco melhor com a suavização que a krigagem gera para os nossos dados, né? A estimativa por krigagem, ela em geral, ela cria uma suavização nos nossos dados. Então, as nossas amostras, elas não têm a distribuição honrada nos pontos estimados, e essa suavização, ela não é homogênea, ela é diferencial ao longo do depósito. Então, para lidar com ela, a gente pode utilizar a simulação, porque a simulação vai honrar essas distribuições, tá? As principais diferenças aí entre a simulação e a krigagem vão ser que a krigagem vai dar
para a gente a melhor estimativa local de uma variável, sem levar em conta a reprodução das estatísticas dos dados, enquanto a simulação vai reproduzir as estatísticas globais e respeitar o variograma, e que o objetivo da simulação vai ser fornecer ou a acurácia global ou a acurácia local, quando a gente estiver analisando esses resultados, né? Então, a gente pode conseguir essa informação da acurácia global e da local. Se a gente deslocar para essa figurinha aqui da esquerda e analisar ela traz um pouquinho dessa informação que eu acabei de falar com vocês. A visão tradicional, então, é a gente criar um modelo e esse modelo criado ele vai receber os valores estimados, e aí esses valores estimados, né, se eu tiver aqui um gráficozinho que vai representar, existe um valor real para a minha população, que é o valor que eu não conheço, e existe o valor que eu consegui, né, com a minha estimativa. Ele é um valor preciso, porque a krigagem me garante essa precisão, mas, em geral, é um valor errado. Ele não é um valor real, porque é impossível saber o valor real, né, do meu depósito. Uma outra visão que a gente pode ter, que é essa visão que vai utilizar a simulação, e que é uma visão, né, orientada para o risco, para a gente conseguir entender o risco, né, envolvido nesse modelo que a gente gerou, pode ser esse, onde a gente gera vários modelos equiprováveis. Com esses modelos equiprováveis, eu consigo calcular aqui uma incerteza acurada para a minha estimativa. Então, essa minha diferença aí de abordagem, né, são informações que podem se complementar, porque, como eu já disse, ambos os métodos eles têm objetivos diferentes. A curva da estimativa por krigagem ela é sempre preferível para a gente fazer a avaliação dos recursos in situ, mas os resultados da simulação eles podem fornecer aí dados para a gente entender um pouco melhor a dispersão da variável de interesse. Então, dito isso, né, e apresentado o método, as possibilidades dele, gostaria de apresentar para vocês onde, né, as ferramentas para lidar com simulação condicional estão presentes no Studio. Então, no Studio RM, na Ribbon Estimate, né, nesse menu Estimate, no lado direito desse menu aqui, a gente tem essas ferramentas que estão dentro dessa janelinha de Conditional Simulation. Então, a gente vai ter as ferramentas de transformação, as ferramentas para fazer a simulação e algumas ferramentas para obter informação desses modelos que a gente criou, tá? Aqui um pouquinho, né, uma visãozinha geral sobre essas ferramentas. Eu tenho essas ferramentas Transform, então, para transformar os dados para uma distribuição normal, então é o toNormal, e de uma distribuição normal, é o fromNormal. Posso utilizar esses dois processos, é o NScore e o BackTR. Eu tenho esses processos aqui dentro do Sequential Gaussian, onde eu vou ter aí o SGSim, que é o meu processo que me permite criar um grid regular de pontos ou um modelo de blocos gerado por simulação condicional. Então, no SGSim eu consigo criar ou um grid de pontos ou um modelo. O CS Model eu utilizo para transformar o grid de pontos gerados no SGSim em um modelo completo, com umas informações a mais também. Tenho o OR-Waste, que é esse CSOWOPT, é um processo que ele vai identificar blocos de minério e estéril a partir da distribuição dos teores em cada bloco. Então, ele é um processo de otimização. Ele vai minimizar os custos de classificar incorretamente o minério como estéril e o estéril como minério. Então, ali a gente pode dar uma entrada com o custo de lavra de cada bloco, a gente pode dar entrada em valor mínimo e máximo de custo de lavra, inclusive valor mínimo e máximo de teor de corte, preço de mercado, e ele vai fazer essa análise, otimizando para a gente essa classificação de estéril minério. E ainda tenho essas ferramentas aqui, ó, Confidence, né, que é o CellConf e o ModConf, que a gente vai utilizar para calcular a confiabilidade nos teores e tonelagens de uma célula ou de um modelo. Esses seriam processos que eu posso utilizar aí para obter informação a partir dos dados gerados pela simulação, né?
Queria dar uma apresentadinha no banco de dados que eu estou utilizando, então trazer apenas algumas informações-chave para a gente entender esse banco de dados, e a gente já vai para o estúdio dar uma olhadinha nas ferramentas de simulação. Considerações sobre o banco de dados aqui. O banco vai ter 1.985 amostras, todas vão ter teor de cobre. Esse banco é o mesmo que a gente utilizou lá no webinar de Advanced Geostatistics, então lá vocês já devem ter visto alguma informação sobre esse banco também. De qualquer forma, eu trago essas informações aqui de novo. Se vocês não viram o webinar de Advanced Geostatistics, vocês podem assisti-lo, está disponível no YouTube. Esse primeiro histograma aqui é o histograma das minhas amostras. Então, o total de amostras, 1985, como falei aqui em cima. Eu tenho um valor mínimo de 0, então o teor mínimo das minhas amostras é 0. O teor máximo das minhas amostras é 7% de cobre. A média é 1,894, a variância é 1,636. Tem um desvio padrão e um coeficiente de variação aqui também, só para mostrar qual que é a dispersão inicial dos meus dados do banco de dados. Esse aqui é um histograma do meu modelo estimado utilizando krigagem ordinária. Utilizei krigagem ordinária para estimar esse modelo. Fiquei aqui com um mínimo de 0,6 de teor, um máximo de 5,02. Então, eu tenho um mínimo mais alto e um máximo mais baixo do que nas minhas amostras. A minha média, ela é perfeitamente descrita, né? São médias quase idênticas, então, a krigagem honrou aí bem a minha média. Mas a minha variância despenca de 1,636 para 0,322. E aí, olhando aqui para essa variância bem menor, a gente consegue entender um pouco o que é esse efeito de suavização da krigagem, né? Os meus valores eles vão tender mais para a média e não vão respeitar tão bem a distribuição inicial dos meus dados. Quando eu pego esse meu arquivo de database aqui das amostras e rodo o processo NSCORE nele, ele me gera isso aqui como saída, que é esse histograma com um mínimo e um máximo igual, ou seja, ele é simétrico. A minha média é 0 e a minha variância é 1 para esse banco de dados aqui transformado. Então, esse aqui é o meu banco de dados, esse banco de dados aqui, transformado utilizando o NSCORE. Então, vamos lá para o estúdio. Eu vou abrir aqui o estúdio para vocês. Eu já estava com uns modelinhos carregados, mas primeiro, né? Aqui no estúdio, as ferramentas que a gente vai utilizar, elas estão aqui na Ribbon Estimate. E aí dentro dessa Ribbon, então, do lado direito, a gente tem todas as nossas ferramentas aqui para lidar com simulação condicional, sem contar que depois que a gente transforma os nossos dados, a gente precisa calcular o variograma para os dados transformados. Para calcular o variograma dos dados transformados, a gente utiliza o Calculate aqui, do VGRAM. Beleza? Que é o processo VGRAM. Esse é o nosso processo para calcular variogramas experimentais. Então, para fazer a transformação dos dados, eu vou utilizar a ferramenta aqui, que é o ToNormal, é o NSCORE. Eu também consigo acessar ele digitando aqui, NSCORE na barra de comando. Uma vez que eu estou com o NSCORE aqui, eu dou entrada no meu arquivo de amostras. Então, eu venho aqui nos meus drill holes, vou pegar as minhas amostras. Como saída, eu vou chamar elas de NSCORE, para a gente ter um controle aqui de quem saiu de qual processo. Além do arquivo de amostras, eu tenho a possibilidade de colocar aqui um arquivo que tem uma distribuição de referência, que eu quero transformar as minhas amostras, e também posso gerar outputs adicionais aqui, com tabelas de estatística, por exemplo, mas eu não vou gerar isso, vou gerar só o básico do processo para a gente ver como ele funciona. Aqui nos campos, eu preciso obrigatoriamente informar qual que é o campo de teor que eu quero transformar. No nosso caso aqui, a gente vai transformar o cobre. Posso ainda
informar um campo para declusterização, né, com pesos para essas amostras, também informar campos desse arquivo adicional que eu posso inserir para copiar uma distribuição de um arquivo que eu já tenha como referência. Não vou informar esses campos. E aqui nos parâmetros é muito simples, eu só tenho que informar para ele qual que é o meu grade mínimo e o meu grade máximo presente no meu arquivo de amostras. Se eu não informar, ele vai lidar com todos os grades presentes lá. Mas como eu sei que o mínimo e o máximo é 0 e 7, porque eu já fiz aquela estatística para mostrar para vocês, eu vou informar aqui o 0 e o 7, aí eu boto o N-score para rodar, ele vai escrever aqui para mim os relatórios na command. Então, eu inseri o N-score, ele me diz aqui qual que é o input, me diz como ele fez a transformação dos dados, e aqui ele me dá um geral sobre a estatística aí dessa transformação dos dados. No arquivo de entrada, eu tinha 1958 amostras, o mínimo era 0 e o máximo era 6760, a média era 1,824 e a variância era 1,294. E o arquivo de saída do N-score tem um mínimo de menos 3,475, máximo de 3,475, média 0 e variância 1, que é a distribuição que eu queria, né? Se a gente vem aqui, ó, no Sample Analysis para fazer um histograma, a gente clica aqui na nossa ferramenta de histograma, pode pegar o data file que a gente acabou de gerar, que é o N-score, aqui embaixo. A gente pode vir aqui e colocar, ó, esse campo N-score é o campo onde estão presentes os meus teores transformados. Quando eu aplico aqui, perfeitinho aqui a minha distribuição gaussiana. Então, vou voltar para a janela 3D. Uma vez que eu tenha esse meu arquivo transformado, com os valores das minhas amostras transformadas, eu posso vir aqui no Estimate sequencial gaussiano, que vai ser o processo sgsim, que eu também consigo acessar digitando sgsim aqui na barra de comando. Ele é um super processo que vai criar aí para a gente esse grid de pontos onde vão estar os meus pontos simulados. Então, aqui como entrada, eu vou informar o meu arquivo N-score, que é o meu arquivo de amostras transformado. Vou inserir um modelo de variograma, que é proveniente de uma variografia que eu já fiz anteriormente, né? A gente não teria tempo de fazer variografia aqui, agora. Então, já tenho meu modelo de variograma aqui definido, coloquei ele como entrada. Como arquivo de protótipo, nesse processo, eu tenho duas opções. Ou eu posso informar as coordenadas do grid, então eu informo as coordenadas do grid, o espaçamento do grid, e ele vai gerar os pontos para mim. Ou eu posso informar aqui um arquivo de protótipo, como sendo meu arquivo de modelo, e aí ele vai utilizar essas informações do modelo para gerar o meu grid de pontos. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o meu modelo e vou informar para ele. Além disso, eu posso utilizar arquivos secundários e arquivos de referência da distribuição, assim como no N-score, eu não vou utilizar eles aqui. E como saída, eu vou pedir para ele gerar para mim um arquivo de pontos que eu vou chamar de points sgsim. Aqui nos campos, eu preciso informar qual que é o campo de grade, né? E aí o meu campo de grade vai ser o N-score, que é onde os meus teores estão transformados. Além disso, eu posso adicionar campos dos arquivos secundários aqui, para refinar a minha simulação, e também posso utilizar campo de declusterização. Aqui nos parâmetros, eu vou informar para ele o grade mínimo e o grade máximo presente nesse meu arquivo. Informo para ele o tipo de transformação. Então, eu tenho 3 tipos aqui, que são consideráveis.
O 0, que é não transformar. Então, ele vai considerar que os meus arquivos de entrada já estão transformados e vai me dar como saída um arquivo também ainda seguindo a distribuição normal, formando uma gaussiana perfeita. Eu posso fazer o tipo 1, que é o que vem setado como default aqui, ó, que é quando eu dou entrada em um arquivo transformado e a saída já vem destransformada, então ele já me dá a saída na distribuição original dos dados. Eu posso limitar os valores que ele vai simular. Então, eu posso falar que o teor mínimo que eu quero que ele simule seja 0, e o teor máximo aqui vai ser, por exemplo, o teor que eu usei para o capping, né? O teor máximo que eu vou admitir para um bloco simulado. Então, aqui no caso, eu vou deixar como 7, que é o meu teor mais alto. O histograma, ele tem rabinhos, né? Ele tem o rabinho, a cauda da esquerda e a cauda da direita. E aí o low tail, como eu vou modelar essa cauda da esquerda, e o up tail é como eu vou modelar a cauda da direita. Então, eu tenho alguns algoritmos matemáticos aqui que eu posso utilizar para fazer isso. Então, eu posso só fazer uma interpolação linear simples, ou eu posso fazer uma interpolação linear utilizando potência, e aí aqui no low par eu informo a potência que eu estou utilizando. Eu vou deixar uma interpolação linear simples, mas eu poderia utilizar tanto potências, quanto no uptail aqui eu posso utilizar uma hipérbole também, uma extrapolação utilizando hipérbole. Aqui eu vou informar o número de simulações que eu vou realizar, ou seja, o número de cenários diferentes que ele vai gerar para mim no final. Esse número de cenários, ele é customizável, então, se eu vou gerar um arquivo de modelo de saída, eu posso gerar no máximo 200 cenários, se eu estiver criando um arquivo de precisão estendida. Mas se eu não estiver informando nenhum arquivo de modelo de saída, o arquivo de modelo seria esse model aqui, ó, que eu realmente não estou fazendo. Então, se eu não estiver informando nenhum, aí eu não tenho número máximo de realizações, não. Mas eu vou, para não gerar um tempo, como é só a fins de demonstração, eu vou gerar aqui 15 simulações para a gente. Aqui eu posso escolher o número de parent cells por célula, o número de subcélulas por parent cell, né? Ou seja, aqui é o número de pontos que eu vou gerar por célula do modelo. Ele vai ser equivalente à subblocagem que eu vou estar adotando nesse meu modelo nas 3 direções, x, y e z. Eu vou deixar uma só. Todos esses parâmetros aqui, ó, de xmin, xsize, nx, eles são ignorados uma vez que eu informar o meu protótipo, porque é nessa região aqui dos parâmetros eu vou estar setando as configurações do meu grid. Como eu informei um protótipo ali anteriormente, eu não preciso informar esses valores aqui. Essa seed é um número que ele utiliza como semente para gerar números aleatórios, para poder fazer com que a minha simulação seja de fato estocástica, né? Aqui eu posso configurar o número mínimo e o número máximo de amostras, né? Ou seja, de dados originais que eu vou considerar para estimar um nó do meu grid. E também posso considerar um número máximo de pontos pré-estimados para estimar o nó do meu grid. Então, é aqui que está a característica sequencial da minha simulação, certo? Quando eu levo em consideração os meus pontos originais e os nós do grid, já estimados. Esse strategy é o tipo de estratégia que eu vou utilizar para fazer essa busca. Então, eu posso pegar os valores anteriores, né, que eu já estimei anteriormente, e os valores amostrados, e tratar e buscar eles separadamente, ou eu posso fazer uma busca espiral procurando já direto pelos valores
simulados e os valores amostrados. Esse multigrid é para caso eu utilize a espiral aqui na estratégia, né, que seria a estratégia 1. Eu posso também definir mais de um grid, para ele não começar sempre do mesmo lugar, procura. Também consigo definir aqui um número máximo por octante, caso eu vá utilizar octantes. Aqui embaixo, eu tenho que configurar a minha estratégia de busca. Então, seguindo aí o meu modelo de variograma, eu já deixei anotado aqui os tamanhos aqui da minha elipse de busca. Eu vou utilizar uma estratégia de busca de 40, com 100, com 25. E os ângulos de rotação que eu vou adotar aqui vão ser menos 65, 50 e 20. O K-type é o tipo de krigagem que eu vou adotar. Então, para fazer a simulação, eu posso adotar vários métodos diferentes. Então, posso adotar a krigagem simples, a krigagem ordinária. Posso utilizar krigagem simples com variação local da média. Para isso, eu tenho que informar arquivos de entrada adicionais com valores de média local. Posso fazer krigagem com deriva externa. Também vou ter que informar aí arquivos adicionais para isso. E krigagem colocada. A gente vai utilizar aqui a krigagem ordinária. Então, é o valor 1 aqui. O var_mod1, né, que é o modelo de variograma presente ali no arquivo de variograma que eu gerei, eu vou criar, eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar o primeiro, que é o 1. Quando eu estou utilizando krigagem colocada, eu preciso definir esse core coef, que é um coeficiente, e todos esses outros campos aqui são para quando eu estou fazendo os outros tipos de krigagem, tá? Então, como a gente está utilizando a krigagem, simplesmente a krigagem ordinária, a gente não vai precisar configurar eles. E aí eu vou dar um OK aqui para a gente. Ele vai rodar a simulação. Enquanto ele faz essa simulação, eu já vou abrir aqui um arquivo de pontos de simulação que eu rodei previamente para vocês terem uma noção de como ele é e tudo mais. Então, esse arquivo de pontos, ele tem as coordenadas do ponto, o valor estimado, considerando aqui cada um dos cenários. Então, ele tinha gerado previamente para a gente 50 cenários. Então, aí, para cada um dos cenários, eu vou ter aí os pontos estimados e as configurações que eu criei ali, né, com o XPPC, XPPC, Xinc, XMUrig e tudo mais. Ele vai utilizar essas informações aqui para criar o meu arquivo de modelo de blocos na sequência. Mas essa simulação que a gente fez aqui, ela rodou rapidinho também. Vocês verem aqui, ele já gerou o meu arquivo de saída. O meu arquivo de pontos aqui. Então, aqui na minha barrinha format, ele me dá um resuminho aqui de como que ele fez e quais foram as estatísticas que ele obteve a partir do valor de entrada. Além disso, eu posso utilizar os arquivos de pontos para criar um modelo. Então, eu tenho esse processo aqui, que é o CS Model. No CS Model, eu pego os arquivos de pontos da saída da simulação e informo aqui para ele, né, qual arquivo de pontos que eu quero utilizar. Vamos supor que eu vou utilizar esse aqui. Posso colocar arquivos adicionais aqui, descrevendo os quantis que eu quero que ele utilize, os cutoffs que eu quero que ele utilize para tornar essa criação de modelo um pouco mais dinâmica. Posso definir aqui um nome para o arquivo de saída, então vai ser o meu modelo simulado.
E posso também gerar um modelo que é esse StatMod, que vai ser um modelo já com estatísticas dos cenários que eu criei, né, que eu gerei ali na simulação condicional. Informo aqui o campo de teor, presente aqui no meu modelo. E nos parâmetros, eu vou informar aqui o XPPC, né, que vai ser o número de pontos que eu vou agrupar dentro de uma parent cell. Então, eu posso utilizar um número de pontos bem grande ou um número pequeno. Quanto maior for o tamanho dessa minha parent cell, menos eu vou conseguir ver as variações locais, né? Porque eu vou estar trabalhando com muitos pontos dentro de uma parent cell só. Eu posso escolher aqui, nesse full cell, se eu vou fazer a valoração, né, parcial ou total da célula. Então, se eu utilizar a valoração parcial, ele vai considerar só os pontos, só as subcélulas que têm ponto para ela. Se eu utilizar a total, ele vai sempre me dar uma simulação da célula total, independente dele ter uma ou todas as subcélulas preenchidas com pontos simulados. Eu posso informar aqui a quantidade de quantis ou quartis, né? Vai depender de como eu vou configurar. Posso informar um valor de cutoff. Posso informar uma densidade padrão. Posso informar aqui se eu quero um arquivo CSV de saída. E aí eu tenho opções aqui de grade plot, de tonelada de plot de teor, de tonelagem e de metal contido. Então, se eu setar esses valores aqui para ele abre aqui dentro do estúdio uma abinha adicional que é a Graphics, e me mostra aí um gráfico. Esse gráfico nem é tão interessante, é mais legal a gente pegar as saídas dessas amostras e montar gráficos com elas no Excel. Então, tem um exemplo aqui desse CS Model aqui, já prontinho para mostrar para vocês. Então, o que ele é? Ele é um modelo de blocos. Esse é meu modelo de blocos, né? Tem aqui os campos obrigatórios de modelos de blocos, então ele tem o JK, tem o XC, YC e ZC. Tem uma coluna aqui, ó, para cada um dos cenários que eu gerei. Então, para cada um dos cenários eu tenho uma coluna. Esse modelo aqui eu fiz com 50 cenários, que eu tinha feito anteriormente. Tenho os valores de Xinc, Yinc e Zinc e os outros campos obrigatórios aqui de um modelo de blocos, né? Então, esse é um modelo de blocos aqui com células 10 por 10 por 10, que tem aí um teor de cobre admitido para cada célula por cenário. Eu gerei aí a minha simulação. Maravilha. Quando eu utilizo esse modelo, que foi gerado dessa forma, eu posso utilizar ele aqui tanto no OR Waste, tá? Então, aqui no OR Waste, só para mostrar para vocês, eu tenho aqui, ó, custo mínimo e custo máximo. Aí eu posso definir um incremento do custo e ele vai fazer aqui um tratamento dos cenários, mesma coisa do preço mínimo, preço máximo e um incremento. Defino uma recuperação que eu vou ter para cada um desses blocos e ele vai me dar um cenário no final. Mas eu gostaria de abordar com vocês aqui com um pouquinho mais de detalhe essas duas outras opções aqui, que é o CellConf e o ModConf. Vamos lá, primeiro com o ModConf, que é bem interessante. Eu utilizo esse ModConf aqui, ó, do jeito que ele sai do CS Model, tá? Se eu não tiver gerado ele pelo CS Model, eu tiver gerado ele aqui no SGSim, eu só preciso pegar um campo e calcular, que é o campo onde eu vou informar para ele a média de todos os cenários. É esse campo aqui, ó, esse campo eType.
nesse campo type eu tenho a informação da média de teor para essa célula aqui, para todos os cenários. Então, para o modconf funcionar, eu vou precisar, então, desse campo de entrada, né? Além desse campo de entrada, eu só vou definir aqui uns parâmetros, que vai ser o cutoff mínimo, um cutoff mínimo aí para o arquivo de entrada, um cutoff máximo. Vou definir os percentis, para os quais eu quero gerar as minhas estatísticas. Um valor de densidade, né, padrão. Um fator aqui, para eu calcular minhas informações de teor de tonelagem. Eu posso fazer essa plot table também. E posso escolher aqui mostrar ou não os plots de saída. E como fica esse arquivo de saída do modconf? Já fiz aqui as duas tabelinhas, ele gera dois arquivos de saída. O primeiro deles é um arquivo aqui, que ele é como se fosse um tom grade rodado para cada um dos cenários que eu criei. Então, eu criei aí 50 cenários, então ele vai, baseado no cutoff que eu defini, né? Eu posso definir aqui intervalos de cutoff, eu fiz cutoffs de 1 em 1, ele vai construir aqui para mim curvas de teor tonelagem para todos os cenários que eu fiz, então eu consigo fazer uma análise de risco construindo essa curva. Tenho essa segunda saída aqui, que é uma tabela com as estatísticas aqui, ó, com os percentis para cada um dos... E aqui seria para a média dos cenários que eu obtive. Então, essa tabela aqui, ela vai me informar, né? Considerando um cutoff de 0, eu tenho uma média aqui de 1.7. Então, esse E-type 1 aqui é a média, considerando todas as amostras. Então, é todas as informações aqui, considerando média para todas as amostras. Esse type 2 é considerando só o que está acima do cutoff. Então, para um cutoff de 0, a minha média não se altera. Para um cutoff de 1, essa minha média se altera para 1.9, né? Cresce para cima, porque eu tiro amostras de baixo teor. Com isso, eu também tenho variações aqui no metal contido, né? Que diminui. Também tenho variações na tonelagem aqui. E eu tenho essas informações dos percentis dentro dessa distribuição aqui. Então, ele me dá informações dos percentis, como, né, qual que é a posição aí de cada um desses percentis de acordo com os cutoffs que eu criei. Então, essas são, utilizando o modconf aqui, essas são algumas das informações que a gente consegue tirar do nosso modelo, né? Além disso, a gente pode utilizar o cellconf, onde ele vai trazer informações de confiança específico para cada bloco do modelo. E aí as saídas do cellconf aqui, parecida com a saída do modconf, mas aqui ele me dá uma informação um pouquinho mais detalhada, no sentido de que, por exemplo, aqui, ó, para um cutoff de 4, para um cutoff de 1 e 1.5, desculpem, para um cutoff de 1.5 seria a quarta análise que eu estou fazendo, né? Mas para um cutoff de 1.5, o teor máximo é 2.0, né? O teor mínimo é 1.5, então eu estou analisando esse intervalo aqui. O número de células que eu tenho nesse intervalo são 3.027, a média é 1.7, mas eu tenho 0 possibilidade de ter amostras com teor menor que 0.2 nesse intervalo. Eu tenho 10% de chance de ter amostras com teor de até 0.7. E também tenho aí 10% de chance de ter amostras com teor maior que 3.0. Então, ele dá essa, baseado nas variâncias, né? Ele encontra no nosso modelo, ele dá essas estimativas aqui de como esses valores podem variar.
Além disso, só para ilustrar um pouquinho essas diferenças, né, vou mostrar aqui para vocês o modelo simulado. Esse aqui é o nosso modelo simulado. Ele vai ter, então, para cada um desses cenários aqui, ele apresenta teores de cobre, né? Aqui essa legenda está com o nome de Cobre Co-Krieg, porque ela é a mesma legenda que a gente utilizou na webinar passada, mas o teor de cobre aqui foi gerado por simulação, né? De qualquer forma, só para a gente ter um padrão na hora de reportar esses teores. Se eu coloco aqui para aparecer o E-Type, que é a minha... Não. São os meus teores médios. Então, aqui eu estou representando os teores médios do meu depósito, né, da simulação. Quando eu coloco aqui a minha krigagem, reparem que eles têm alguma afinidade interessante, né? Os trends aqui ficam respeitados e tudo mais. Então, para testar isso, eu fiz alguns SWOT plots, só para dar uma ilustrada nessa relação entre os teores da krigagem e os teores das simulações. Então, o primeiro scatter plot aqui é do eixo X. Então, eu fiz cortes ao longo do eixo X, e aqui eu estou reportando para vocês em cinza os teores nas diferentes simulações. Em preto, o teor médio das simulações, das 50 simulações, e em vermelho, o teor que eu obtive com a estimativa por krigagem ordinária. Aqui, ao longo do eixo Y, reparem com uma aderência muito boa, é bem interessante. Então, a simulação e a krigagem aqui, elas se aproximam, né, a média das simulações, mas todos esses valores que eu simulei aqui em cinza também têm a mesma probabilidade de ocorrer. E também para o eixo Z, onde elas apresentam uma divergência um pouco maior, mas mesmo assim tem uma boa aderência aí. E aqui eu só estou representando 20 dos cenários, dos 50 cenários, né? Mas se a gente representar todos, a gente vai ter uma dispersão ainda maior dos dados. Bom, pessoal, o nosso tempo está se acabando, né? Então, só vou voltar aqui para a gente fazer uma finalização. As considerações é que a simulação condicional em ambiente estúdio aí vai contar com uma série de ferramentas. A gente nem conseguiu abordar muito, né, de todas elas, porque elas são muitas, mas elas seguem aí um fluxo intuitivo, onde da esquerda para a direita a gente vai acionando as ferramentas que a gente precisa para dar continuidade na nossa análise. O processo SG-SIM aí, ele permite a gente adotar uma série de configurações diferentes para fazer a nossa simulação. A gente pode aplicar aí em diferentes contextos, né, utilizando diferentes métodos para fazer essa simulação, inclusive. E o StudioRM ele vai contar com processos para tratar esses dados gerados pela simulação, uma vez que o volume de dados é muito grande, e quando a gente tem ferramentas para tratar esse volume de dados grande, a gente consegue obter informação desse volume de dados com uma facilidade muito maior. A gente não vai ter tempo para dúvidas e perguntas, mas eu já gostaria de informar para vocês e pedir a colaboração de vocês, porque vocês vão receber aí um formulário de feedback, e aí eu peço para que vocês respondam, deem um feedback para a gente, tanto sobre o tema dessa apresentação, sobre novos temas de apresentações que vocês gostariam de assistir, e também se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, vocês podem entrar em contato comigo via e-mail ou diretamente pelo nosso formulário de feedback, tá bom? Caso vocês queiram entrar em contato via e-mail, está aqui o meu e-mail para vocês, lucas.bassan@dataminesoftware.com. Muito obrigado por participarem, continuem seguindo a gente nas redes sociais, participando das nossas apresentações. Muito obrigado, pessoal.